Oi, Rosana. Estamos aqui de volta. Nossa live hoje é especial do Dia dos Namorados para falar sobre livros com histórias de amor. Vou esperar mais gente entrar. Oi, Andréia. Aos pouquinhos as pessoas vão entrando para a gente falar sobre histórias de amor nos livros. Espero que tenha bastante gente hoje para falar sobre histórias de amor preferidas nas suas leituras, livros que marcaram a sua vida. E nisso eu acabei de lembrar de um livro que eu deveria falar hoje. Será que eu consigo ainda? Oi, Vanessa. Oi, Fabiano. Tudo bem com vocês? Como estão nessa sexta-feira? Água para elefantes, é uma história bonita mesmo. Rosana podia entrar aqui depois, né, para falar. Oi, Vinícius. Vinícius que virou celebridade essa semana, saiu no jornal da RPC, muito chique. Oi, Débora. Então, gente, a gente vai começar a conversar sobre nosso tema da live de hoje, que é livros com histórias de amor. Foi difícil escolher, né, só 3 histórias, mas eu tentei escolher 3 histórias bem diferentes, histórias que me marcaram por motivos diferentes também, né? Quando eu conheci esses livros, quando eu li esses livros. E de uma maneira geral, são histórias que diferem muito entre si, assim. Vocês vão perceber que eu tenho uma queda por histórias assim meio dramáticas. Vocês vão perceber nos livros que eu escolhi. Oi, Ellen. Oi, Fabrício. Oi, Eve. Oi, Flávio. Então vocês vão perceber que eu tenho uma quedinha assim por histórias meio dramáticas, meio histórias que no fim assim nem sempre dão tão certo. Não sei por que eu gosto de história assim. Eu acho que é porque eu vejo o amor como uma coisa bastante diversa entre si, diversa, né, entre as suas facetas. Ansioso pelas minhas escolhas, Flávio? Vamos lá, né? Vamos ver o que vocês vão achar das minhas escolhas. Tem uma que é bem tradicional, porque apesar de eu gostar de histórias dramáticas, eu gosto daquelas histórias água com açúcar, que no fim terminam tudo bem, com um final feliz, aquelas histórias bem românticas, mas vocês vão perceber que eu separei algumas histórias bem diferentes também. Então, espero que vocês gostem do que eu escolhi. Bom, como vocês sabem, quem já assiste às minhas lives, sabe que eu escolho sempre 3 livros, né? E aí depois eu convido alguém para conversar comigo sobre as suas escolhas, sobre o seu ponto de vista sobre o tema da live, né? Que hoje é especial de Dia dos Namorados. Então, espero que vocês gostem e espero que também a gente tenha aí participação com algumas histórias legais de amor. Oi, Rosiane, também. Então vamos lá. Hoje eu vou mostrar de uma maneira diferente os livros. Eu descobri um jeito que dá para usar as imagens na própria live. Eu acho que é melhor porque daí não fica, né, contrário o título. Mas eu vou falar então sobre essas minhas 3 escolhas. Eu vou falar sobre essas escolhas em ordem cronológica. Então eu vou
partir do romance mais antigo até o romance mais moderno. Então, são anos bem diferentes, de séculos diferentes, inclusive. O primeiro livro que eu lembro que me marcou muito quando eu li e quando eu conheci é esse daqui. Ai, será que vai aparecer bem? Não sei. Mas chama Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Johann Wolfgang Goethe, que é um escritor alemão super famoso, né? Um clássico, na verdade. E esse livro, ele tem várias histórias interessantes, assim. A primeira delas, vixe, agora eu não consigo tirar o livro, minha gente. Já descobri. Então, o primeiro livro é Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Por que eu escolhi esse livro? Primeiro, é uma depressão total, é minha cara, né? Como eu falei para vocês, eu adoro esses livros que são mais dramáticos. E eu acho que esse livro ele é super curioso porque ele tem muitas histórias em torno dele, né? Eu adoro esses livros que têm histórias de bastidores, né? Não sei se vocês também curtem ficar depois pesquisando sobre o livro, sobre o autor, sobre a época em que ele foi escrito. Eu acho que isso enriquece a leitura, né? E faz o livro ter uma outra característica para você, né? Você começa a ver o livro de uma outra forma. Quando eu li o Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, na faculdade, eu li bem tarde, assim, eu não li quando eu era mais nova, nada disso. Li na faculdade, era uma das leituras obrigatórias na época, porque na faculdade de letras a gente acaba estudando, né, todas as escolas literárias, então de determinadas escolas nós acabamos lendo sempre os livros que são mais característicos. E o Sofrimentos do Jovem Werther é o livro que iniciou o romantismo na Europa, né? Na Alemanha especificamente, mas na Europa como um todo o movimento era bastante homogêneo, né? Não era a mesma coisa que assim, o romantismo chegou aqui no Brasil muito tempo depois. E os Sofrimentos do Jovem Werther, ele foi escrito em 1774. A história é do Werther, né? Que é um jovem e ele é perdidamente apaixonado pela Charlotte. E a Charlotte é uma pessoa que ele efetivamente conhece, não é como aqueles livros super românticos que o personagem tem uma paixão platônica, que ele nunca chegou perto daquele amor dele, assim por diante. Aqui não, aqui ele conhece a Charlotte, inclusive ele tem o amor da Charlotte correspondido. A Charlotte em alguns momentos mostra que ela também gostava do Werther, mas era uma época em que as mulheres eram prometidas a um determinado homem, né? Suas famílias definiam, enfim. E a Charlotte já era prometida para um outro homem. Então, apesar de o Werther amar ela, ter alguns indícios de que ela também gostava dele, é um amor que nunca vai se desenvolver, né? É um amor que nunca vai se concretizar. E aí o romance ele, se chama na literatura, o Werther, de romance epistolar. Porque o que acontece? O Werther escreve várias cartas contando desse amor, contando dessa paixão que ele tem para um narrador, que né, a narrativa é em terceira pessoa, você não sabe quem é o narrador, mas ele vai falando sobre essas cartas. A gente está falando, Aline, sobre os sofrimentos do jovem Werther, do Johann Wolfgang Goethe. Pena que ficou ruim aqui a imagem, mas dá para vocês terem ideia. E aí, o que acontece? Ele escreve essas cartas, ele fala sobre esse amor, né, absurdo que ele tem pela Charlotte, e ele vai ficando cada vez mais desesperado porque ele sabe que aquilo nunca vai acontecer. E essa angústia dele, esse desespero dele, do amor dele não se concretizar, acaba chegando a um ápice, né? Hoje, gente, eu vou ter que contar spoiler dos livros, tá? Porque senão não tem muito sentido vocês explicarem, vocês entenderem por que eu escolhi esses livros.
Ana tá fazendo a live à luz de velas em homenagem a hoje. Olha, gente, eu tô fazendo essa live, vocês não têm noção da coisa que eu fiz aqui, da gambiarra para ter uma luzinha aqui, porque eu acho que eu já expliquei para vocês que eu faço aqui no escritório. E no escritório não tem luz, porque tá estragado alguma coisa lá dentro, não é só trocar a lâmpada e eu não quero chamar ninguém para arrumar por causa da pandemia. Enfim, gente, daí chega de noite, é essa coisa assim intimista, né, aqui no escritório. E aí eu faço umas gambiarras aqui com umas lanternas que eu tenho. Ai, gente, um dia eu vou ter uma coisa assim profissional, né, pra live. Mas se parece a luz de velas, então vamos dizer que é por causa disso, né? É, por causa do Dia dos Namorados, pra ficar mais bonito, né? Pra ficar mais intimista, enfim. Então, assim, aí o Werther, o que que ele faz? Ele escreve essas cartas e a gente vai sofrendo junto com ele. A gente vai passando, assim, essa angústia, a gente vai ficando desesperado dele não conseguir, de saber que ele nunca vai concretizar esse amor. E isso vai chegando num ponto e chega ao seu ápice, né? Quando Werther resolve tirar a própria vida. É, então, assim, é um romance, é uma história de amor muito bonita, porque você vê que o sentimento dele, assim, é extremamente verdadeiro, enfim, né? Você percebe que o sentimento dela também é um sentimento verdadeiro por ele, mas aquela história de amor nunca vai acontecer. Então eu já começo com uma história de amor que na verdade não se concretiza, né? Mas por que eu gosto desse livro? Primeiro porque ele foi um marco do romantismo na Europa, porque ele tem muitas histórias em torno dele, e uma delas, a principal, é uma história que na verdade nunca foi confirmada, né? Que é isso que o Flávio acabou de dizer, que o livro desencadeou uma onda de suicídios pela Europa na época do lançamento, né? E assim, um monte de. Dizem, né, que muitos jovens acabaram tirando a sua própria vida porque eles se viram nessa história de ter uma paixão não correspondida, né? E aí eles começaram ali a se ver e muitos desses jovens devem ter percebido, pô, então a única coisa que eu posso fazer mesmo é tirar minha própria vida. E aí gerou, né, o efeito Werther, que é exatamente o que o Flávio colocou ali, que é o efeito assim de quando você divulga suicídio, isso vai fazer com que a sociedade, de uma maneira geral, veja mais casos acontecendo. É desse efeito Werther que vem muito do que a gente vê hoje na imprensa, dessa proibição de se falar de suicídio, né? Dessa lógica de dizer que é melhor não divulgar, porque senão isso vai levar as pessoas a cometerem suicídio. Então, essa lógica que existe em torno desse livro, como eu falei, é uma história que nunca foi assim cientificamente comprovada. Até há pouco tempo, acho que faz alguns anos, alguns estudos literários na Alemanha, né, especificamente, que é o país do Goethe, tentaram fazer alguns estudos para comprovar cientificamente que realmente gerou essa onda de suicídio e tal, mas não tem necessariamente uma comprovação, né? Mas eu acho que é uma história de amor super bonita. A única questão é que ela não aconteceu, né? Ela não se concretizou. Então, por isso essa é a minha primeira escolha, né? Fiquei pensando agora que a gente começou com a live no Dia dos Namorados falando de morte já, né? Achei meio tétrico, mas tudo bem, a gente vai já para um livro que é o oposto disso, que não é nada tétrico e é uma história de amor super bonitinha e que tem final feliz. Então, a gente vai passar dos sofrimentos do jovem Werther do Goethe para um outro livro que eu acho uma graça, que eu já li trocentas vezes. Esse eu li primeiro quando eu era mais nova, que é A Moreninha. Gente, não deu muito certo mesmo, hein, esse negócio aqui de colocar a imagem do livro, porque eu acho que eu tenho que pegar, né, uma imagem melhor aí para colocar com uma resolução melhor. Mas enfim, esse é o segundo livro que eu escolhi, A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha
foi escrito no século seguinte, né? Então, o Jovem Werther foi escrito em 1774 e a Moreninha foi em 1844. A Moreninha, ai gente, eu adoro a Moreninha, não comecem a falar mal, não, mentira, pode falar, né? Mas assim, a Moreninha é uma história típica de amor, né? É uma história assim daquelas cheia das informações que normalmente tem numa história de amor, que é bacana e que dá tudo certo, assim por diante. Então a Moreninha conta a história de quem? Conta a história da Moreninha, que é a Carolina, e do Augusto. A história começa com 4 estudantes de medicina indo para a casa de um deles, para a casa do Felipe, uma casa de praia, de campo, uma coisa assim, que esse Felipe convida os amigos e fala, vamos lá para passar o feriado ou o fim do ano, uma coisa assim, feriado, na casa da minha avó, que é na ilha de Paquetá. E aí o que acontece? Quando eles vão para essa ilha, os 4 amigos eles ficam zoando um do outro, falando assim, quero ver alguém se apaixonar. E aí o Felipe e o Augusto fazem uma aposta. Eles fazem assim, se o Augusto se apaixonar, eu escrevo um romance sobre isso. O Felipe fala, né, que é o amigo que convida todo mundo para ir lá. E aí o Felipe fala, se eu me apaixonar, o Augusto escreve um romance sobre isso. E todo mundo começa a fazer essa aposta, por quê? Porque o Augusto, ele é um cara assim que nunca para com ninguém, ele é meio que não é necessariamente o garanhão, assim, mas é um cara que, uma hora ele tá com uma guria, outra hora ele tá com outra, ele meio que não namora ninguém, ele não consegue se envolver com ninguém. E aí eles fazem essa brincadeira, né? Como quem diz assim, vamos ver se ele se apaixona. Aí passa esse feriado lá na casa da avó do Felipe e eles e não acontece nada, mas eles conhecem algumas primas, amigas ali da família do Felipe e uma delas é a Carolina. E aí eles convivem nesse feriado, enfim, e quando tá chegando a hora de ir embora, o Augusto confidencia para a avó do Felipe e fala assim, eu na verdade não me apaixono porque eu tive muita desilusão amorosa, eu não gosto de me envolver porque eu vou lá e me decepciono, então eu prefiro ficar na minha, tal. Isso, é esse que tem o lance do camafeu. E aí o que acontece? Ele conta isso pra avó do Felipe e conta a história assim, que ele se desiludiu muito porque ele teve um grande amor quando ele era criança, que ele passava o verão, acho que nessa ilha de Paquetá também. Agora eu não lembro se ele foi para a ilha de Paquetá, com certeza é quando ele passava o verão. E eu só não lembro exatamente se ele ia para a ilha de Paquetá nesse convite do Felipe, mas enfim. E aí ele conta para a avó do Felipe e fala assim, olha, quando eu era criança, eu conheci uma menina e nós convivemos muito e eu me apaixonei por ela. Eu acho que ela foi assim o primeiro amor da minha vida e talvez seja o grande amor da minha vida, mas eu não sei nada dela. Eu nem perguntei o nome dela. A única coisa que eu tenho dela é um camafeu, porque os dois tiveram que ajudar um senhor na ilha que tinha passado mal, uma coisa assim. E aí esse senhor, para retribuir a ajuda, ele dá uma esmeralda pro Augusto e dá um camafeu pra Carolina. E eles fazem uma promessa, o Augusto e a Carolina. Eles fazem a promessa de eles ficarem juntos para sempre, que eles se amam, tal. Só que daí eles se separam, ninguém mais, né, sabe quem é um, quem é outro, tal. E aí o Augusto conta essa história pra avó do Felipe, fala assim, é por isso que eu não me apaixono, porque eu quero cumprir essa promessa, eu fiz uma promessa para essa menina e eu acho que ela é o amor da minha vida, tal. E aí quando eles estão indo embora, enfim, né, depois eles voltam para o Rio de Janeiro, só que o Augusto sente falta da Carolina. E aí ele volta para a ilha de Paquetá para ver a Carolina de novo, né?
E quando ele encontra a Carolina, ele fala assim: olha, eu senti muita saudade de você, eu senti falta de você e tal. Daí a Carolina fala assim: ah, mas você não pode ficar comigo porque você fez uma promessa para uma menininha. E daí ela mostra o Camafeu. E aí eles são as crianças lá, né? Do lá da infância. Aí eles ficam juntos, eles se casam. Ai, gente, é tão bonitinha essa história. Eu acho uma fofura. Eu acho assim, a história de amor, nossa, básica, né? Tem todos os elementos que uma boa história de amor bem romântica, bem daquelas água com açúcar que termina tudo lindo, tudo maravilhoso. Essa história tem todos esses elementos, né? Eu acho uma graça. Eu li esse livro pela primeira vez, acho que quando eu era tava pré-adolescente, daí eu já amava tal, e depois eu reli, né? Reli na faculdade, enfim, porque também é um livro super importante, assim, do romantismo brasileiro, né? Então, é, é um livro que mora no meu coração, assim, acho uma graça a história. Vamos lá. Então, história de amor, né? Vanessa, já comecei com uma história de amor, mais ou menos, né? Ui, a moreninha não consegui. Ai, cadê? Não consegui terminar Paquetá, Tranquilidade, me deu muito sono. Eu acho uma história bem contada, assim, eu não acho ela monótona. Foi uma das primeiras de época adaptadas pela Globo no horário das 6, em 75. A Nívia Maria viveu a moreninha. Olha que legal, você já viu? Na ilha que não acontece nada, literalmente. A Aline tem cara que gosta desse romance. Acho que a Aline não gosta desse. Você não é tão dramática assim, Ana. Não, eu tenho as minhas, eu tenho os meus pontos fracos, né? A Moreninha é um ponto fraco, meu. É uma história assim que é muito fofa, né? A história é fofa, mas o livro é igual à ilha, demora a engrenar na leitura, né? Sou mais José de Alencar. O José de Alencar, ele tem ali algumas histórias de amor que são muito menos, né? Essa lógica do romance super romântico, assim, né? Como do Senhora, que a gente falou na outra live. Mas eu acho uma graça. A Moreninha, pra mim, tá entre as melhores histórias de amor que existem. Amei essa história, são muito romântica. Se nunca leu a Moreninha, Eve, leia, você vai adorar. Principalmente porque você é bem romântica mesmo. Antes de eu falar do terceiro livro que eu escolhi, eu queria fazer um adendo de um livro que eu lembrei agora no que eu comecei a live, que foi um livro que marcou muito a minha adolescência, que se chama A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Não sei se vocês já leram algo do Pedro Bandeira. O Pedro Bandeira foi quem escreveu A Droga da Obediência, que é um livrão, assim, que eu também li 500 vezes na adolescência. E aí eu adorava o Pedro Bandeira e li tudo que ele escreveu. E ele escreveu A Marca de uma Lágrima, que é a história da Isabel. E a Isabel, ela é uma menina, assim, super tímida. Ela nunca teria coragem de chegar. Isso, é o autor dos Caras, esse mesmo. A Isabel é uma menina super tímida, ela nunca teria coragem de chegar assim, sabe, para uma pessoa que ela gostasse e falasse. E ela se apaixona pelo primo dela, que se eu não me engano é Cristiano o nome. Deixa eu só me lembrar aqui, porque faz um tempão que eu li esse livro, mas meu Deus, como ele me marcou, assim, como história de amor, né? Cristiano, ela se apaixona pelo Cristiano, que é o primo dela, e aí ela não tem coragem de dizer, né? Só que o Cristiano se apaixona pela Rosana, que é uma amiga da Isabel. A Isabel é a protagonista, né? E aí, quando eles começam. Quando se cria, teoricamente, esse triângulo, né? A Isabel, ela meio que faz a ponte para o Cristiano e para a Rosana ficarem juntos, assim. Ai, sabe essas pessoas, assim, que gosta de alguém e daí daqui a pouco já desiste de cara e daí faz esse alguém ficar com outra pessoa porque a pessoa tem a pessoa apaixonada tem certeza que a outra é melhor? Então, era a minha vida, gente, assim, acho que é por isso que eu me vi muito na Isabel, né? E aí ela começa a querer juntar os dois e ela começa a escrever cartas pro Cristiano, pro primo, como se fosse a Rosana. E aí o Cristiano vai se apaixonando cada vez mais por aquela menina. Só que quem escreveu foi, né, a Isabel. E aí o Cristiano descobre que é a Isabel que escreveu, né,
as cartas e aí eles acabam ficando juntos, tal. Então é muito triste a história inteira, mas no fim ela dá certo, assim. Mas foi uma história de amor que, meu Deus do céu, marcou a minha vida, porque pra mim eu era a Isabel, basicamente, né? Rosana. Rosana era ali, ó, a amiga, né? Da série Vagalume. Não, não é da série Vagalume, Vanessa. Eles sempre foram publicados ao mesmo tempo, assim, série Vagalume com Pedro Bandeira, sabe? O Pedro Bandeira era. Dava pra até dizer que ele era meio que um concorrente da série Vagalume. Agora Estou Sozinha, do Pedro Bandeira, maravilhoso também, né? Já tem uma live sobre a coleção Vagalume, vamos falar só de Marcos Rey e Pedro Bandeira. Então, o Pedro Bandeira não era da coleção Vagalume, até onde eu sei, mas eu posso pesquisar. Mas a gente tem que fazer uma live da coleção Vagalume, com certeza. Se a gente ainda tiver live, gente, em outubro, a gente podia fazer do Dia da Criança. Porque todo mundo começou a ler criança, né? A primeira história de amor que li se chama A Fugitiva, mas não lembro o autor. A menina matou o padrasto que queria abusar dela e achou um cowboy para cuidar dela. Senhor do céu, que história de amor é essa, hein? Começa com uma super tragédia já. Depois veja se você lembra o nome, Aline. Romance Eu Gosto da Escravizaura, do Bernardo Guimarães. O livro é muito bom. Então, a escravizaura, assim, eu gosto da história também, mas eu tenho várias ressalvas com a questão da escravizaura ser branca e tal. Depois que eu tomei noção, né, de questões raciais, assim, na vida, eu comecei a questionar algumas obras que eu li, né. Por favor, uma live da coleção Vagalume, preciso. Nossa, precisamos mesmo, né? Meu Deus, eu li todos os caras, eu também. E, gente, pior, né? Eu li tudo do Pedro Bandeira e daí faz uns 5 anos o Pedro Bandeira veio dar uma palestra aqui naquele teatro que tem na Livraria Cultura do Shopping Curitiba. Gente, eu era a pessoa mais tiete que vocês imaginarem. Ai, assim, eu ficava vendo ele falar, tirei 1000 fotos, daí fui conversar com ele no fim, peguei autógrafo, comprei o livro novo dele, falei pra ele, ai, puxa, você me formou como leitora, nossa, eu amava seus livros, que dele, ai, que bom, que ele é um senhorzinho super simpático, assim, mas eu era a mais empolgada, gente, naquela palestra do Pedro Bandeira, vocês não têm noção. Então porque eu adorava muito os livros dele. Então A Marca de uma Lágrima foi um adendo. Eu não tinha separado esse livro para live, mas eu lembrei dele no começo, quando eu abri a live aqui para conversar com vocês, porque eu acho que esse livro não podia ficar de fora, marcou muito minha vida, assim, como uma história de amor, né? Adorei a ideia da live do Dia das Crianças. Tem que ter, né, Pri? Vamos fazer. Eu não sei, gente, até quando vão essas lives, mas eu, por mim, vou fazendo, né, para sempre, assim. Eu falei aqui pro Kleber ler Pedro Bandeira e Marcos Rey, porque ele disse que não curte muito livro parado. Falei que esses são sensacionais. Nossa, eles parado é a última coisa que eles são, né? Eles são, assim, livros super que você quer ficar lendo até o fim para saber o que acontece. Eu amava a Droga da Obediência. Meu Deus, eu acho que eu li umas 5 vezes aquele livro quando eu era adolescente. Era muito legal. E A Marca de uma Lágrima eu também li várias vezes. Muito bem, então esse era o adendo, né? Só para lembrar, a gente falou então no comecinho dos sofrimentos do jovem Werther, do Goethe. Aí eu falei da Moreninha. Desculpem, gente, eu achei que ia funcionar essa imagem aí, mas ela tá totalmente sem resolução. Mas enfim, né? Imaginem que é assim, pense na penumbra, né? No intimismo, tá na mesma vibe. A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. E agora a gente vai falar do terceiro livro, que se chama O Efeito Urano, da Fernanda Young. Isso é uma pena que não tá dando para ler quase nada mesmo dele. O Efeito Urano, da Fernanda Young. Bom, gente, quando a Fernanda Young morreu no passado, foi uma tristeza para mim, assim, porque eu adoro as obras dela, eu adorava ver ela falar. Eu lembro que eu assistia muito Saia Justa quando eu era com ela, quando ela era, né, uma das 4 de Saia Justa. Adorava as entrevistas dela, enfim. E adorava tudo que ela escrevia, assim. Eu já li muita coisa da Fernanda Young. E eu comecei a gostar da Fernanda Young por causa do Efeito Urano.
O Efeito Urano é um livro que faz parte de uma coleção que se chama Cinco Dedos de Prosa. É uma coleção da editora Objetiva, se eu não me engano. E o Efeito Urano foi um livro. Os Cinco Dedos de Prosa, o que que era? A editora pediu para 5 escritores fazerem um livro sobre cada dedo da mão. Então, cada escritor escolheu um dedo. O Mário Prata fez um dedo sobre o Mindinho, que é uma história super engraçada. O Carlos Heitor Coni fez sobre esse dedo, que eu nunca sei o nome dele. Eu não sei o nome dos dedos, gente, eu sou péssima. Só sei mindinho e polegar e esse daqui que é o dedo médio, né? Esse daqui eu nunca lembro, nem esse daqui. Esse daqui é anelar, uma coisa assim. Mas enfim, foram 5 autores e cada um deles fez uma história em cima de um dedo. Essa era a lógica. E o dedo que a Fernanda Young escolheu era esse daqui, né? Que era muito característico dela, né? Assim, ela era meio subversiva, né? Ela sempre era meio do contra, ela era arrebatadora, enfim. Daí ela pegou esse dedo e com esse dedo ela fez a história do Efeito Urano. O que é o Efeito Urano? A protagonista é a Cristiana, ela é a protagonista, ela é uma mulher casada, heterossexual, enfim, casada com o Guido. A princípio você percebe, indicador, isso mesmo. A princípio você percebe assim que eles têm um casamento super ok, assim, vocês acham, quando você lê, você acha o casal super legal, eles se divertem, eles se amam, eles fazem bom sexo, enfim, né? Tudo que, teoricamente, as pessoas veem ali de fora de um casal. E aí o que acontece? A Cristiana conhece a Helena. E a Helena é uma mulher lésbica e ela é super sensual, assim, pelo que você vê da descrição da Fernanda Young, você pensa assim, nossa, é um mulherão, né? E a Cristiana começa a se interessar pela Helena. E começa a despertar nela um monte de coisa que ela nem sabia que existia, assim. Ela começa a perceber que, nossa, que ela gosta de mulher também, que ela tinha desejos pela Helena e tal. E aí elas começam a ter um caso de amor. E é uma história super bonita, assim, da Cristiana e da Helena. Você começa meio que a torcer por esse casal. Você não torce mais pelo casal Guido e Cristiano, né? Você começa a torcer pelo casal Cristiano e Helena, porque você começa a perceber que a Cristiana era mais ela mesma com a Helena do que com o Guido. Você percebia que assim a personalidade dela era mais aflorada, ela conseguia ser quem ela era. Ela não precisava ficar fazendo joguinho, fingir algumas coisas. E aí, não, já falo, William. E aí o que acontece? Ela super se apaixona pela Helena, só que a Helena é uma pessoa meio que não quer se apegar a ninguém. Ela é uma mulher assim livre, ela não quer ter relacionamento, muito menos ter relacionamento que vai colocar em risco toda uma vida da outra pessoa, porque foi isso que aconteceu, né? Tipo, a Cristiana, teoricamente, ela tava colocando em risco o casamento dela, toda a vida que ela tinha construído até então, enfim, né? A própria visão que a família tinha dela, enfim, todas aquelas, né, questões que surgem quando você descobre uma coisa que teoricamente a sociedade, né, não quer aceitar. Então, ela começou a perceber que a Helena começa a perceber que a Cristiana tá colocando em risco muita coisa da vida dela. E aí, quando a Cristiana já tá super envolvida, elas têm uma história de amor super bonita, a Helena cai fora. Ai, gente, é uma tristeza, mas enfim. Até a Helena cair fora, até acabar o casamento, porque daí acaba a vida da Cristiana, né? Porque daí ela abre isso pro Guido, ela fala, ó, eu tô apaixonada, né? Eu não quero mais essa vida heterossexual, assim por diante, eu descobri que eu gosto dela e tal. E daí, assim, o Guido também não aceita, termina o casamento, mas a Helena também sai fora. E aí, né,
A Cristiana fica lá a ver navios. É um livro muito sobre escolhas. Isso é muito legal, assim, quando você tem uma história de amor que mostra que o amor às vezes é uma escolha, talvez não uma escolha tão certa, né? Mas e quem é que vai dizer, né, que a escolha é certa ou não? Eu acho que essa que é a graça do amor, né? A gente acaba, às vezes, fazendo coisas que racionalmente talvez não faria, né? Mas o que manda é o coração, né? É mais ou menos isso que acontece, assim, a Cristiana agindo pela emoção, agindo pelo coração, colocando em risco toda a vida teoricamente perfeita que ela tinha, porque a gente via, né, de perto ninguém é normal, né, já diria o Caetano Veloso, e aí entra essa história, assim, da Helena saindo do relacionamento e a Cristiana fica naquela de tá, e agora, né? Então é um livro que te faz questionar muita coisa, assim. Eu lembro que quando eu li, nossa, eu fiquei bem impactada, assim, porque eu comecei a pensar na coisa das escolhas mesmo, né? De assim, puxa, será que valeu a pena? E aí, quando você relê a história, você pensa assim, não, valeu a pena, porque a história que elas tiveram foi uma história legal, assim. E aí você já não começa a achar tão legal a história dela com o marido, né? Com o Guido, enfim. É uma pira o livro, gente, como todas as coisas que a Fernanda Young escreve, né? Eu acho que a Fernanda Young, ela tem o poder, assim, de colocar mil minhocas na tua cabeça e você ficar, assim, alguns dias pensando naquele livro, naquela história, naquela personagem, se colocando no lugar, pensando assim, puxa, e se fosse eu, né? O que eu faria nessa situação? Como que eu agiria? Então acho que tem várias coisas legais assim que a Fernanda Young traz. William perguntou se o nome do livro é Indicador. Não, o nome do livro do Carlos Heitor Coni é O Indigitado. É um cara que perde a digital e isso traz um monte de problemas na vida dele. Gente, essa série é sensacional, vocês precisam ler Cinco Dedos de Prosa. Eu não lembro quem são os outros dois agora, quem que escreveu do Polegar, mas enfim, é uma série muito, muito legal. Vamos ver o que mais vocês escreveram aqui. Como assim até quando live? Live para sempre. Eu, por mim, continuo, né? Caroline Davidson, a autora de A Fugitiva. Consequências de uma paixão enquanto o casamento acontece em banho-maria. É bem isso que o livro traz, Vanessa. Essa coisa assim da explosão da paixão, né? É, que um casamento é difícil, né, manter isso, assim, a paixão, aquela coisa louca, tal. Depois as coisas elas vão indo para outros ritmos, enfim, que não deixa de ser bom também, né? Mas são fases. Então, quando a Cristiana vê aquilo, né, aquela paixão arrebatadora, ela joga tudo para cima, tudo para cima. E aí você chega no fim e você fica pensando, será que valeu a pena? Né? Será que ela devia ter feito isso mesmo? É engraçado, assim, como você fica se questionando. É muito legal. Não sei se vocês já leram a Fernanda Young, a Fernanda Young sempre vai fazer isso com vocês, gente. Vai deixar, ó, vocês maluquinho para ficar pensando sobre as histórias que ela escreve. É tipo novela do Manuel Carlos, total, total. Mas com mais acidez. A Fernanda Young é muito ácida, ela é muito irônica, né? Então isso aparece bastante também. Muito bem, essas são minhas 3 indicações de hoje. Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo e Efeito Urano, da Fernanda Young. Agora eu quero conversar com vocês, quero saber quem que quer entrar aqui para falar comigo sobre uma história de amor que lhe chamou a atenção, uma história de amor que ficou gravada no coração, aquele livro que você já leu várias vezes. Quem quer entrar aqui comigo? Gente, Crepúsculo eu nunca li. Se vocês quiserem entrar para falar, todo mundo vai me matar, na verdade, eu acho, né? Nunca li, gente, nada da série Crepúsculo. Tenho preconceito, preciso dizer isso. Será que você consegue tirar meu preconceito, Aline? Vou chamar a Aline. Se alguém mais quiser, vocês vão falando, gente. Eu sempre vou chamando as pessoas que. Tem um monte de gente nessa live, gente, que é tipo quando eu era na escola. Quando a Aline recusou. Eu não acredito. A mãe do Justin falou que ia entrar. Ó, que eu também chamo, hein, gente?
Eu não acredito que a Aline recusou, mas é uma sem noção mesmo, não acredito nisso. Ah, tem gente que nessa live, que é que nem quando eu era. Ellen, vou te chamar para Oi, conversar. Oi, Evi, tudo oi, bom? gente, o povo não me aguenta mais nessa live. Sobre o que você vai falar? Pois é, me pegou de surpresa, deixa eu olhar aqui agora. Olha, tô toda esgadeada, nem tava preparada hoje. Você leu o Deixa eu... Crepúsculo? Ai, sim, amo. Li. Li, sou bem fã, inclusive. Mas Gosto e bastante. qual história de amor, assim, que você é mais fã? Deixa eu ver aqui na minha estante. Ai, Ana. Olha, tem um livro que ele não é muito comum. Na verdade, eu não conheço muitas pessoas que leram ele, que é esse daqui, ó. Água para Elefantes. Ah, alguém falou desse livro aí. Não foi você, Então, foi é. alguém antes. Não. Aqui hoje? Aham, sim, Ah, lá no é? começo da Nossa, live. não vi. Não Deixa eu vi. ver. Acho que você não tinha entrado ainda. Ah, Então é foi a passado. Rosana. A Rosana falou de Água Então, para Elefantes. nossa, é uma história muito linda. Só que esse daqui é a capa do filme, que é com o Edward do Crepúsculo, inclusive. E E, o, que- e como que a é Reese essa Witherspoon. história? Então, a história ela se passa em dois tempos. Ela é contada pelo mocinho, no caso. E ele tá já bem de idade, tá num asilo, assim, se eu não me engano. E aí ele conta a história da vida dele com a mocinha. Nossa, agora eu não lembro o nome de nenhum dos dois. É Jacob o nome dele. E ela, Rose. Não, Rose é outra personagem. Agora não vou me lembrar, enfim. E aí a história é num circo. Eles moram assim nos vagões, né? Tipo de trem, e aí param nas cidades pra montar o circo. E ele é tipo um Zé Ninguém, assim, que limpa a cocô dos animais e tal. E ela é mulher do dono do circo. E ela faz Hum. uns números numa elefanta chamada Rose. E aí ela é maravilhosa, né? E eles super se apaixonam, só que é bem sinistro, porque o marido dela, que é o dono do circo, ele é muito violento, ciumento, assim, é um relacionamento abusivo dos dois, sabe? E aí tem todo o envolvimento com a elefanta também. Ela tem uma participação bem interessante, assim, na trama, sabe? Mas é bem linda a história porque eles vão se apaixonando, tipo, nos bastidores. Ele fica observando ela fazer o número em cima da elefanta. E é um livro bem diferente, sabe? É um romance, assim, leve. Um livro gostoso de ler, que vai fluindo. E, ai, o final é tão lindo. Como é o nome Tão... do autor? Sarah Gruen. Ah, é uma mulher, que Hã? legal. Ó, a vida é o maior espetáculo da Terra, tá escrito. A mocinha no filme é a Reese Witherspoon, do Legalmente Loira, sabe? Sim, sim, aham. Nossa, o filme super indico, é bem lindo e bem fiel, assim, ao livro, sabe? Bem uma história, Que tipo, bem legal. açúcar, igual você falou. Eu não conhecia esse daí. Nossa, bem... dessa autora não conheço nada também. Eu O William comprei tá ele... falando para eu aproveitar e fazer merchan do teu canal no YouTube. Linhas de Ai, tá Amor, o canal da Eve, que é sobre fácil. bordado. Pensa uma pessoa Sobre paciente bordado. nessa vida mesmo. Ela borda, pensa. Mas é uma das tuas histórias preferidas de amor. Não. Eu confesso, Ana, que eu não sou uma pessoa muito romântica em termos de livro e de série, de filme. Eu quase não vejo nada de romance. Você só é O meu romântica na negócio. vida mesmo. Aham, só. Eu gosto mais de coisa de drama, assim, sabe? E que às vezes também envolve, né? Sim. Personagens, amor, enfim, casais. Mas agora, puxa vida, deve ter. Ah, tem um que eu gosto muito também, que é esse, A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Ah, Kundera. então, esse, ó, a Ellen citou esse livro, ou o Flávio, e eu vou chamar um deles para falar, Nossa, então. chame, porque Milan esse livro Kundera. Esse é eu li. ótimo. Aham, eu li uma versão pocket dele mais velha que nós tudo junto, acho.
E daí eu ganhei esse de aniversário, de capa dura, bonitão. Mas chame alguém pra falar, então, que dele eu tô Vou fazendo uma... chamar. Gente, Legal. leiam ou assistam Água para Elefantes, vocês vão amar. Ah, eu vou assistir. Beijo. Então, beijo. Quem que vai vir falar do Milan Kundera, A Insustentável Leveza de Ser? Deixa eu ver, Elizabeth Thaís, que já leu Água para Elefante, essa história linda, a Pri falou. Acho que viu o filme, a Vanessa. O Destino é Falarem do Crepúsculo, ninguém falou. Marlena. Ah, Marlena é o nome da personagem, Rosana. Amei, vou procurar o canal. Tá, Ellen. é, Ai, que legal, Ellen, tá abordando e assistindo a live. Ellen, vou chamar você. Ai, gente, a Ellen é uma querida. Eu conheci ela trabalhando. Ela trabalha lá na Cooperativa Agrária, Entre Rios. Tomara que ela aceite falar aqui comigo, que eu tô morrendo de saudade. A gente é daquelas que quando começa. Ah, a Ellen recusou. Ai, que triste. Ah, e também, né, gente, eu comecei a chamar as pessoas e nem pergunto se elas querem, sou bem louca. Quem mais que falou do Milan Kundera? O Flávio? Queria que o Flávio entrasse para falar um pouquinho sobre o livro. É tão bonito também. Será que o Flávio aceita? Agora eu tô nessa, gente. Eu só vejo se aceita na hora que a pessoa aceita ou recusa. Tô assim, tipo, autoritária. Vamos ver se o Flávio entra para conversar com a gente. Ó, acho que o Flávio Olá, aceitou. Ê, tudo bom, Flávio? Que tudo bem? legal. Foi você que falou da insustentável leveza do ser também, né? Isso. E o que que você acha? Esse livro, ele é um livro bem especial, eu acho que todo mundo deveria ler ele, porque ele é um livro que ele tem um romance, uma história de romance, Uhum. mas ele fala muito também sobre política, ele fala sobre filosofia, sobre psicologia. Sobre Assim, eu vou amor dar uma próprio. próprio. Eu vou dar uma breve sinopse do livro, assim. Ele conta a história de amor de quatro pessoas. Então, a gente tem quatro personagens. A Teresa, que é apaixonada pelo Thomas. O Thomas, que se casa com a Teresa, mas ele tem algumas amantes. E tem o Ferdinand também, que é um quarto personagem. Ele parece ser um pouco inexpressivo, mas depois ele também vai cativando a gente. Aí no final até acontece alguma coisa que deixa a gente chocado, assim, porque a gente acaba desenvolvendo uma empatia ali com o personagem dele. Por que eu gostei desse livro? Assim, eu recomendo ele para todo mundo. No começo da live você citou sobre os sofrimentos do jovem Werther, né? E eu li também esse livro, assim, e esse livro ele é mais uma história de romance clássica, assim, né? E eu Uhum. sempre tive um paradigma de romance clássico, das pessoas que se apaixonam e tudo mais. Quando eu li A Insustentável Leveza do Ser, eu tive um choque, assim, porque, Você descobriu que o amor podia ser diferente. exato, e aí ele é legal por causa disso, assim, você acaba vendo como que é a perspectiva de um personagem amando. Aí depois o autor ele começa a contar a história novamente, só que sobre a perspectiva de outro personagem. E Uhum. isso faz com que a gente redescubra o amor, assim. E foi muito legal, porque depois disso os meus relacionamentos nunca mais foram os mesmos, assim. Olha, o livro mudou o teu jeito de se relacionar. Mudou totalmente, assim, porque hoje eu vejo que cada um pode amar de uma maneira diferente, porque a gente tem uma construção social diferente, a gente tem uma Sim. história de vida diferente. Então, esse livro, assim, para mim, eu acho que vale uma leitura, assim, de um século. Que legal! Muito bom, muito bacana. Adorei. Legal, né? Saber que um livro, assim como ele muda a maneira de a gente viver mesmo, né? De a gente agir. E eu acho que o Milan Kundera tem essa característica mesmo, assim. Esse livro, ele é sempre um dos livros mais citados quando se relaciona a conhecer a si mesmo, a entender como que você pode ter os seus relacionamentos, assim. Isso é bem legal. E ele sempre é citado, né? Ele é citado muito por psicólogos também. Então, acho que Sim, por isso, né? Porque ele muda o nosso jeito de se relacionar com os outros, assim. ele é um livro Muito muito legal. legal.
Que bom, obrigada, Flávio. Adorei sua participação. Leiam Obrigado, a muito bom. Insustentável Leveza do Ser. Fica a Beijo. dica. Obrigada, Beijo. obrigada pela audiência sempre. Nossa, derrubei tudo aqui, minha gente. Gente, a gente já tá chegando super no fim da live. E eu queria só ler então os últimos aqui. Vou procurar. Então a Ellen disse que vai procurar o canal, tá abordando e assistindo a live. Ana, eu te amo, mas chame o Flávio, eu tô destruída. Eu também te amo, Ellen. Falem de Nelson Rodrigues, tem uns romances muito bons. Meu Deus, gente, Nelson Rodrigues, verdade. É um pior que o outro. Vocês têm que ler Nelson Rodrigues, gente. É outro jeito de ver o amor também, aliás. Aí a Eve coloca lá o canal dela, Linhas de Amor, todo mundo deveria ler mesmo. Fala de um amor real, né? Infelizmente, mais um livro que terei de comprar. Eu tenho esse também. É muito bom, é muito bom. Acho que vocês têm que ler. Gente, eu espero que vocês tenham tido um dia dos namorados muito legal, estando com namorados, estando sozinhos, né? Eu acho que uma das coisas do Milan Kundera é isso. Ele fala assim que como é importante você gostar de você antes de você gostar de qualquer outra pessoa. É impressionante, assim, como ele deixa isso bastante evidente. Então, eu acho que o recado do Dia dos Namorados é esse, assim, né? Gostem de vocês, aceitem vocês, convivam com vocês antes de conviverem com qualquer outra pessoa. Eu acho que esse que é o segredo, assim, de um relacionamento ser legal, né? De você encontrar uma pessoa bacana, enfim. E espero que todo mundo esteja em boa companhia, seja na companhia de si mesmo, seja na companhia de alguém. Flávio, você foi ótimo. Eu mostrei o livro e você falou dele. Olha que tal, um jogou pro outro, amei. Como vou ter um feliz dia dos namorados, senhor Leonardo DiCaprio, Ana? Me poupe. Pois é, o Léo tá lá, né, gente? Gente, eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações. Vou colocar aqui nos stories, né, da Toda Letra. A nossa próxima live é segunda-feira. E a gente tem uma convidada, que é a Isabela, de um sebo de Umuarama, que sempre acompanha a gente. E a gente vai falar sobre livros que garimpamos em sebos. Você gosta de em sebo? Você compra bastante livro em sebo? Então essa live é para você, com certeza. E vamos para as últimas. E não existe relacionamento perfeito. Não, gente, nunca na vida. Imagina, né? Relacionamento perfeito nem nos livros super, super românticos, né? De vez em quando rolam umas discussões, mas o amor supera. Verdade, né? É super legal essa mensagem final. Obrigada. Eu só compro em sebo. Bacana. Participe segunda-feira, então. É isso, gente. Fiquem bem com vocês mesmos, se amem. Feliz Dia dos Namorados para quem tem a sua própria companhia e para quem tem a companhia do outro, tá bom? Um beijo enorme. Bom fim de semana. Obrigada pela audiência. Até segunda.